O texto da palavra do Senhor nos diz, Mateus 8, a partir do verso 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus vai chegar a tempo. Jesus vai chegar a tempo. Como eu disse, esse texto retrata um momento na vida de Jesus em que ele estava muito exausto, muito cansado. E uma multidão o seguia, mas ele prefere sair com seus discípulos e ir para uma outra missão. Às vezes não entendemos muito bem, mas Jesus deixa uma multidão e parece que ele o fez sem sentido. Mas Jesus nunca fez nada sem sentido, nunca fez nada sem propósito. E ele vai com os seus discípulos, e o texto sagrado diz que de repente um grande vendaval, uma grande tempestade, o mar se revolta. E aí eu vos pergunto, aqueles homens não estavam acostumados com o mar revolto? Se o que eles conheciam era mar, barco, pesca, eles foram criados naquela cultura, eles conheciam aquele trajeto. E por que razão, então, eles ficam tão assustados, tão atemorizados? E por outro lado, eles veem Jesus dormindo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes. Depois de uma jornada cansativa, você bate na cama e dorme, como alguém já disse, como uma pedra. Chega no outro dia e alguém te diz: Você viu a tempestade que caiu? E você não viu nem ouviu nada. Esta era a situação de Jesus. Um homem, o homem Deus, estava exausto, estava tão cansado, e ele desceu para uma parte do barco e ele dormiu. E aqueles discípulos então o acordam: Senhor, socorre-nos, nós estamos perecendo. E Jesus se levanta e os repreende. Ninguém que está dormindo gosta de ser acordado, não é verdade? E Jesus diz: Por que vocês me acordaram? Homens medrosos, tímidos, de pequena fé. Ora, eu fiquei estudando essa palavra e me perguntando, por que Jesus diz a eles, de forma
incisiva, que eram de pequena fé. Será que Jesus estaria insinuando que os seus discípulos deviam estar fazendo o mar se aquietar, a tempestade cessar, a chuva parar? Será que Jesus estava querendo que nós hoje estivéssemos fazendo algo desta natureza? Hoje mesmo, uma grande tempestade estava se formando. Se fosse isso que Jesus estivesse querendo ensinar, então o pastor Aloysio estaria dizendo: tempestade, acalma-te. Porque Jesus disse que os discípulos eram de pequena fé. Mas eu quero dizer que não era esta a lição que Jesus queria dar. Jesus não queria ensiná-los a repreender o vento, a repreender o mar, se bem que ele o fez. Havia dois propósitos. Primeiro, ele o fez porque era o Deus homem, era o Deus encarnado que estava ali, e ele então estava dizendo: a própria natureza se submete ao meu comando, aquieta-te, aquieta-te. Dormiu como um homem, cansado, mas repreendeu o vento, repreendeu o mar, repreendeu a chuva, como Deus que se fez homem. Mas quando ele diz para os seus discípulos, homens de pequena fé, para mim Jesus está dizendo algo mais. Jesus está dizendo para eles: vocês estão acostumados com o mar, vocês estão acostumados com as tempestades, vocês não estão percebendo que o que está acontecendo não é apenas algo da natureza, não é apenas uma fúria deste mar, que na verdade os mares naquela região são relativamente calmos. Jesus está dizendo: tímidos na fé, vocês não estão percebendo que isto não é apenas a natureza que está se manifestando. Ah, meus amados, quando eu estive refletindo sobre esta palavra a trazer nesta hora, eu fiquei imaginando quantos de nós não temos visto as circunstâncias, os mares revoltos na nossa vida com olhares divinos, mas com olhares humanos. Aqueles homens estavam olhando apenas com olhares humanos e vendo uma tempestade, mas Jesus estava vendo muito mais do que isto. Jesus estava vendo o exército infernal de Satanás se voltando contra ele e contra os seus seguidores. E Jesus estava dizendo para eles: vocês podiam ter resolvido esta situação. Porque o que está acontecendo não é apenas a manifestação natural do tempo. O que está acontecendo é uma investida de Satanás. E eu quero dizer para você nesta hora, que o que está acontecendo na tua casa, o que está acontecendo nos teus negócios, o que está acontecendo na tua vida, não é uma coisa natural, mas é uma investida de Satanás para impedir a manifestação de Deus na tua vida. E este era o propósito do diabo. Há dois propósitos fundamentais. O primeiro, de impedir que a bênção de Deus chegue à tua vida. E a segunda, impedir que você seja a bênção na vida de alguém. E é isto que eu vejo no texto. Porque Jesus não deixou aquela multidão por acaso. Jesus não deixou a multidão apenas porque estava cansado. Jesus deixou aquela multidão por uma outra razão maior. E se continuarmos a leitura do texto sagrado,
Diz que quando Jesus acalmou a tempestade, o texto sagrado diz, a partir do verso 28, tendo chegado a outra banda, o diabo não queria que ele chegasse a outra banda. O diabo não quer que Jesus chegue para resolver o seu problema, mas eu quero dizer para você, Jesus vai chegar a tempo, meu querido. Jesus vai chegar a tempo. Acredite nisto, ele vai chegar a tempo, porque o texto diz que tendo chegado a outra banda, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E clamando disseram: que temos nós contigo, Jesus? Por que é que eles estavam enfrentando aquela tempestade? Porque os demônios estavam se levantando, porque eles tinham um projeto de destruir a vida daqueles homens. Eles os queriam matar, aniquilá-los, já os havia retirado do convívio familiar, já os havia retirado do convívio social, mas eles os queriam matar. E por esta razão, todo o inferno se levantou para impedir que Jesus chegasse até ali. E quando Jesus chega, e ele encontra aqueles homens tão endemoniados, que assustavam a todos e ninguém passava por aquele lugar. Era uma força descomunal. Suas vidas estavam totalmente tomadas por Satanás. E clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus? Em outras palavras, nós somos de outro mundo. Nós não temos nada contigo. Afasta-te de nós. Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. Porque todo o inferno sabe que haverá um tempo, o tempo de Deus, em que todo o império do mal será aniquilado, será destruído. E por esta razão eles dizem: porque viestes aqui antes do tempo determinado. E andava pastando distante dali uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Ele lhes disse: ide, ide. E o que aconteceu? E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Jesus não veio para salvar porcos, Jesus não veio para salvar animais, mas Jesus veio para salvar a tua vida, meu amado. Jesus veio ao teu encontro, ele deixou a multidão, ele enfrentou o mar bravio e ele chegou até ali para impedir que Satanás destruísse a vida daqueles homens e permitiu que aqueles demônios se apoderassem dos porcos que morreram. E o que eu vejo nisto? Eu vejo que mesmo você, que talvez esteja distante de Deus, que talvez nem acredite, que talvez até se volte, você ainda está sendo protegido por Deus. Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso. Porque aqueles homens endemoniados, com tamanha fúria, contra todos, contra tudo, contra Deus,
aqueles homens ainda estavam sendo preservados por Deus. Você não entende, porque vive num mundo de drogas, de promiscuidade, de alcoolismo, mas saiba que Deus ainda está te protegendo, para que você tenha uma oportunidade, até que Jesus chegue lá em teu socorro. Há até uma história que fala sobre um jovem ateu e um jovem cristão. E o jovem ateu disse para o cristão: sabe por que eu não acredito em Deus? Por causa do mal. Por causa do mal no mundo. Eu não posso entender isso, então eu não acredito em Deus por essa razão. Aí o jovem cristão respondeu e disse assim: você sabe que eu acredito em Deus exatamente por causa do mal? E o jovem ateu disse: como assim? E o jovem cristão disse: o mal, ele porventura obedece a algum limite? O mal obedece a algum limite ético, moral, qualquer limite? E o jovem ateu disse: não, não obedece. E o jovem cristão então afirmou: e por que o mal não tomou conta de tudo ainda? Por que o mal ainda não destruiu tudo, se ele não respeita limites? E o jovem ateu disse: não sei. O jovem cristão respondeu: pois eu sei. Pois eu sei, porque o mal ainda não destruiu tudo, não tomou conta de tudo, porque há um que o detém. Há um que o detém. É o poder do Todo-Poderoso. É por isso que o mal ainda não destruiu tudo. É porque há um que o detém. E a Bíblia diz que esse um que o detém está dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus, que é maior do que o diabo que está no mundo. Por esta razão, você não será destruído. Há um poder maior que o detém, até que Jesus chegue lá, meu amado. Até que Jesus chegue lá para te salvar, chegue lá para te libertar. Por esta razão eu quero dizer para você, meu amado, que aqueles homens foram libertos por esse poder que detém o mal, pelo poder maravilhoso de Jesus Cristo. Mas quero dizer para você também, que às vezes você está enfrentando uma tempestade na tua vida, e Jesus está dizendo: saiba que essa tempestade não é apenas natural, essa tempestade é uma investida do inferno para te destruir, ou para impedir que você seja bênção nas mãos de Deus. Mas se você crê em Jesus, saiba que em nome dEle, na autoridade dEle, todo o poder do mal pode ser neutralizado. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu dou esse poder para vocês. É isto que nós estamos celebrando, o dia da vitória de Jesus Cristo. Quando ele venceu o inferno, quando ele venceu a Satanás, morrendo naquela cruz e ressuscitando dentre os mortos, até chegar o dia da consumação, quando todo o mal será aniquilado. Ele dá a cada um de nós o poder para repreender toda cilada do maligno. E se há alguma tempestade na tua vida, eu quero dar uma palavra em nome de Jesus: que todo mal caia por terra, e que você seja como aqueles homens foram, totalmente libertos, e que você seja também instrumento de Deus para libertar outros cativos de Satanás. É para isto que ele nos chamou, foi para isto que ele morreu naquela cruz, e é isto que nós vamos celebrar nesta hora, o dia da tua vitória, o dia da nossa vitória, o dia da vitória dos céus. Quando os anjos cantaram de alegria,
quando ele ressurgiu dentre os mortos. Ele ressurgiu dentre os mortos. Abaixa a sua cabeça em oração. Pai Celestial, obrigado, Senhor. Obrigado por esta hora. Obrigado por Jesus, o Deus que se fez homem e que repreende todas as tempestades em nossa vida e nos credencia pela fé a repreender toda a investida de Satanás, a repreender quando o filho se levanta, quando o marido se levanta, quando a mulher se levanta, quando o inimigo se levanta. Ó Deus, que o Senhor possa capacitar os teus filhos e as tuas filhas, para que na autoridade do nome de Jesus Cristo, repreenda toda a investida de Satanás, até que Jesus chegue para salvar, para libertar, para curar aquele que está aprisionado por Satanás. Nós oramos agradecidos, porque Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu a Satanás, e nos chamou para fazermos parte desta obra. Se houver alguém aqui com o coração endurecido, se houver alguém aqui distante, que esta seja uma hora de reconciliação, uma hora de salvação, porque o Senhor nos salva para salvarmos outros no poder do nome de Jesus Cristo. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém, Jesus.